Amém? Amém. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir mais raiva dele. José lhes havia dito: ouvi um sonho que eu tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei, ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais, por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho, e o contou deste modo a seus irmãos. Tive ainda outro sonho. Dessa vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu-o com estas palavras: que sonho foi esse que tivestes? Iríamos todos então, eu, a mãe dos teus irmãos, e cada um deles, prostrar-nos rosto em terra, diante da tua presença? Amém. Amém. Glória a Deus. O preço dos sonhos. Apesar que sonhar é de graça, é algo até natural, que todo mundo sonha. Mas quando o sonho se trata de algo de Deus ao homem, uma ligação Deus, céu, terra, homem, existe preço a pagar. José é conhecido por toda a igreja da sua história por causa dos seus sonhos. Presta atenção nessa frase. José foi conhecido e é conhecido da igreja desde os primórdios por causa dos seus sonhos. Como eu falei, o sonho pode vir de uma forma natural, pode ser um enfado da alma, a canseira da carne. Você trabalhou muito, você labutou muito o dia todo, então você vai dormir, parece que o sono vem e passa, você até acorda, você dorme e você tem sonhos. Você tem sonhos esquisitos, sonhos banais, que é o cansaço da carne. Mas muitas vezes, Deus, que trata onde ninguém chega, onde psicólogo nenhum alcança, Deus alcança, que é o nosso subconsciente, o mais profundo do nosso subconsciente. E Deus vem falar com a gente através de sonhos. O que para muitos pode ser um alarde esquisito, estranho, até sobrenatural, para nós não. Nós já esperamos isso. Profeta Joel, capítulo 2: vossos jovens sonharão sonhos. Glória a Deus, aleluia.
Mas não serão qualquer sonhos. Serão sonhos de avisos de Deus. Serão sonhos de livramentos do Senhor. Serão sonhos que quando você tiver sonho com algum dos seus irmãos dessa ou de qualquer outra denominação, você tem que chegar para ele e contar, adverti-lo ou contar do sonho que você teve. Se você sonhar comigo, conte para mim. Eu vou ter que ficar agradecido a você, porque Deus pode estar te mostrando algo a meu respeito, e Deus quer prover-me o livramento usando do seu subconsciente, usando dos seus sonhos. E assim no mundo inteiro acontece. Mas José, vocês sabem, é o filho da velhice de Jacó, é o filho de Raquel, a esposa amada de Jacó. E Jacó tinha um sentimento especial por ele. A Bíblia narra apenas que ele era o filho da velhice. Entendo eu que ele é o filho dos sonhos. Naquela época podia ter 4, 5 mulheres. Hoje pode não, viu? Hoje é só uma, viu? Hoje é só uma que temos que ter. Mas naquela época Jacó tinha. Casou com Lia. Teve até por engano, mas era o costume da região. Depois ele trabalhou mais 7 anos para ter a Raquel como esposa. E Raquel era a mulher que conquistou o coração de Jacó. Então ele teve o primeiro filho com ela, o primogênito dela, que era José. Então Jacó teve um sentimento, um afeto diferente dos outros filhos. Ele amava todos os seus filhos. Ele amava todos eles. Mas ele tinha um sentimento especial por José. E por causa disso, só desse sentimento, os seus irmãos, os irmãos de José, já o odiavam, já olhavam ele atravessado. Quando José chegava, José era uma espécie de fiscal, que ele era o mais jovem ainda, no caso deles. Ele chegava e olhava o que eles estavam fazendo, e eles eram custosos. Os filhos de Jacó eram problemáticos. Eles eram problemáticos, de dura serviço, de coração duro. Eles não eram homens bonzinhos, não eram homens mansos. E José era homem manso. Então eles não pensavam 2 vezes em fazer bagunça, em agir de forma que Jacó entristecia. Então José chegava e contava para Jacó, narrava o que aconteceu. José era dedo duro, José era entregador. Não era isso. Ele simplesmente falava a verdade para o seu pai, a quem ele devia satisfação e a quem ele devia obediência. Nós temos que contar para o Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do irmão que está acontecendo isso. Para Deus não precisa fazer nada, que Ele sabe tudo, né? Ele conhece tudo. Só que Ele quer ouvir você falar. Ele quer você ouvir as suas lamentações, aquilo que está pesando o seu ombro. Deus quer ouvir você falar. E quando você fala, com certeza, no mundo tem um ditado que a gente cresceu ouvindo: não tem aflição que Deus não acode. Isso não é da Bíblia, não, é do mundo. Mas é um ditado correto. Não, Deus dá o frio de acordo com o cobertor. São ditados corretos, sim, verdade. A Bíblia já fala assim: quem está de pé, olha, não caia. Não caia. Se cair, ele te levanta. Você não caiu porque não veio tentação a ti que não foi sobre-humana. Só veio tentação humana que você pode vencer. Mas quando vem a tentação espiritual maior, qualquer soldado cai. Por isso aquela canção, soldado ferido, não pode deixar ele morrer. Tem que chegar lá, olhar e socorrer ele, levantar, colocar o ombro para ele apoiar e fazer o soldado ferido caminhar novamente. Então, enquanto estavam nos ciúmes, tudo bem. O problema é que aconteceu algo com José. José começou a sonhar. E eu quero falar algo aqui para você,
que na realidade, todas as pessoas que pisam a face da terra enviados por Deus, todas as pessoas, os pecadores, tudo. A obrigação deles era de representar Deus. Como é que o mundo seria? Se toda a terra fosse temente ao Senhor, se todos pisassem seus pés na verdade, se todos tivessem corações puros, essa é a vontade de Deus. Isso é possível? Não é possível pelo seguinte, porque não depende do Senhor, depende do homem. E o ser humano é mau. O ser humano erra, ele guerreia contra Deus. O ser humano não é páreo para o pecado vence. Agora, felizmente, até na realidade, o que eu estou falando, acha um apoio de um versículo da palavra de Deus, quando João disse, numa das suas epístolas, o mundo jaz no maligno. O mundo passa com a sua concupiscência, com aquilo que não presta, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lá no livro de Apocalipse, nas cartas às igrejas, tem um versículo que fala, praticamente, acredito que todas aquelas 7 igrejas, tem um versículo que fala assim: ao que vencer, ele será coroado, herdará essas coisas. O que vencer. Por quê? Porque existe guerra. E nós estamos aqui como soldados, é para guerrear. E você sabe por que nós guerreamos? É porque o crente veio para representar Deus. O mundo jaz no maligno e está sequestrado pelo diabo. Mas o cristão é aquele que entendeu que o preço do resgate foi pago lá na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus Cristo. Então nós aceitamos sair das amarras de Satanás, das ataduras do mal, das algemas do erro e correr para Jesus, o autor da vida. Mas a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. A vontade do Senhor é que o homem sonhe. A vontade para a igreja, vamos deixar o pecador lá fora, que o pecador não vai entender certas coisas. E é mesmo, infelizmente, existe o filho da salvação, o filho da perdição. Mas vamos falar para nós, para você que é temente a Deus, para você que ostenta a palavra da cruz no seu coração e na sua mente, para você que é soldado do Senhor Jesus Cristo, para você em todos os confins da terra, Deus quer que você sonhe. Deus quer que você tenha sonhos, porque antes de você sonhar, os seus sonhos foram sonhados pelo Senhor Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos aqui então, no meio de 12, um sonhou, e os outros 11 não sonharam. E aquele que sonhou foi perseguido pelos 11. Aquele que sonhou teve que pagar um preço alto pela sua ligação, obediência ao seu pai, obediência à sua mãe, amor de uma forma ou de outra a seus irmãos e, acima de tudo, ligação com o Senhor. José pensava nas coisas de Deus. E ao contar o sonho, primeiro ele foi para os irmãos. Por que ele foi primeiro para os irmãos? É porque no trabalho lá, entre idas e vindas, ele falou: eu tive um sonho essa noite. Meus irmãos, ouvi o meu sonho. Eu sonhei assim, parece que a gente estava num determinado local, arrumando nossos feixes, trigo, né? Trigo. Feixes. Tem feixe de lenha, feixe de arroz, faz, amarra o que você pode carregar no ombro, na cabeça. E eles eram homens fortes. Aqueles feixes tudo amarrado, amarrou direitinho. Agora, só que o que aconteceu
é que o meu feixe, depois dele amarrado, depois dele organizado, ele ficou de pé. E o feixe de vocês rodearam o meu feixe e se curvaram diante do meu feixe. Aí ele falou assim: ao invés dos irmãos incentivarem o irmão mais novo que estava sonhando, eles falaram assim: deixa de ser convencido, você quer ser melhor mesmo do que a gente. Acredito que a Bíblia não usa as falas que eles falaram. Devem ter xingado ele, usado palavras baixas para abaixar a autoestima de José. Existem pessoas que não querem ver você sonhando. O mundo é mau. Se você conta o sonho, muitas vezes você será perseguido, até mesmo por seus irmãos. Porque, como eu falei, se Deus quer que toda a igreja sonhe, mas nem todos sonham. E muitas vezes ficam perseguindo você se você sonhar. Acha que tudo que é de bênção na igreja, parece que tudo que é de oportunidades, de crescimento, de bênção na igreja, já tem uma família determinada para receber essas oportunidades. Mas eu digo, em nome de Jesus Cristo, na obra do Senhor, no reino de Deus, nós temos que merecer cada bênção destinada a nós. Nós temos que conquistar cada bênção e cada oportunidade, até mesmo de sonhar. É por merecimento. Mereço cantar? Ótimo, vou cantar. Mereço pregar? Ótimo, vou pregar. Não mereço nada? Tudo bem. Me recolho e deixo Deus tratar. O que acontece que nós vemos é que a pessoa não está pautada no mérito do merecimento. Querem fazer as coisas sem merecer. E existe muitos fazendo isso. Em resultado disso, há um declínio muito grande na vida espiritual de muita gente. Mas aqui nós podemos constatar que o primeiro passo que José teve para ganhar a confiança do seu pai Jacó foi a sua obediência a Deus e a ele. Então José merecia essa confiança. Depois, mais veio os irmãos e tentaram intimidá-lo e parar ele. Aí depois ele teve um outro sonho e chamou novamente e começou a narrar. Eu sonhei, só que dessa vez, acredito eu, imagino eu, que ele contou ou quando estavam comendo na hora da comida, ou depois que comeram e estavam sentados esperando a hora de dormir. Ele falou para todos eles reunidos: eu sonhei novamente. Escuta meu sonho. Sonhei eu que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam sobre mim. Falou para o seu pai falou assim, e seu pai também o repreendeu. O que é isso? Você está achando que eu, sua mãe e seus irmãos vamos ser governados por você? E não relata a Bíblia que José falou nada. José apenas narrou os sonhos que Deus estava mostrando para ele. Só que eles não estavam entendendo que era Deus. Eles não estavam entendendo o propósito de Deus na vida de José. Eles simplesmente estavam procurando defeitos na vida de José, criticando ele, para que a autoestima de José, o ego de José, fosse abalado pelas críticas e pela perseguição dos seus irmãos. Mas felizmente a Bíblia fala que não foi nada disso que aconteceu, que José foi vencedor. E eu não vou entrar no mérito da conclusão dos sonhos, porque não temos tempo. Mas eu só quero voltar novamente a falar para você. Assim como
José teve esses sonhos. Deus fez José sonhar. Eu quero te dizer que Deus não te levantou à toa. Deus te chamou para o Evangelho. Deus te chamou para a obra dele, para que você sonhe, para que você cresça, para que você dê ouvidos ao que Deus te fala através dos sonhos. E vocês querem uma prova de sonho? Deixa eu narrar para vocês. Como vocês sabem, eu fui pastor da comunidade de salvação aos povos aqui na Vila Padre Remarco durante 15 anos. No primeiro ano da igreja, eu acordei na madrugada, na virada da madrugada, tipo 2 horas da manhã, da quarta para quinta. Eu acordei, irmãos, Deus está aqui e vocês sabem do que aconteceu, vocês vão saber do que aconteceu. Eu acordei assustado, suado, ofegante, com um sonho que eu sonhei. Eu sonhei que a igreja nossa, aquele pequeno povo aqui, estávamos ali, perto do campo do Vila, no bairro, naquele bairro ali, naquela adjacência. E nós fazemos um culto ao ar livre naquele lugar. Nisso passou uma mulher muito esquisita, muito feia, muito mal vestida, com um semblante horrível. E os meninos da igreja começaram a falar alguma coisa. Aquela mulher olhou com cara de má, com cara horrenda, e escondeu atrás e começou a tirar pedras grandes. Eu vi que uma pedra acertou o rosto da minha filha mais nova. Essa menina começou a cantar para Jesus, como no primeiro ano de idade ela já era escolhida de Deus. Ela tomou uma pedrada no meu sonho, que eu lembro que o rosto dela ficou amassado, cheio de sangue, pequenininha. Eu pegava ela assim, ela desfalecia e morria. Então Deus me acordou desse sonho, me levou. Nós morávamos aqui na vila, tinha só 2 quartos. Os 3 dormindo no quarto. Deus falou assim: corre lá e repreende o demônio da morte. Eu fui lá, orei por todos eles, impus as mãos, ajoelhei, orei, pedi a Deus, expulsei todo aquele mal. Irmãos, vocês sabem, na noite de sábado, isso foi na manhã, na madrugada de quarta para quinta, na noite de sábado, era provavelmente 7h30 da noite. Vocês sabem onde eu morei ali, né, pastor Celei? Vocês sabem, ali na vila. A minha casa tem a casa da esquina, a minha era a outra. Então, seja assim, um lote de 10 metros. Estava o quê? Naquele sábado, estava ali naquele lugar, na garagem da minha casa, mais ou menos umas 15 crianças da igreja. Meus filhos, que é o rapaz e hoje 2 meninas. Tinha sobrinhos, tinha umas 15 pessoas brincando na garagem da minha casa. Todos felizes e alegres. O empregado do Zezinho Gaiola, que você sabe que é embora aqui na Lajinha, ele embriagado, ele foi lá, pegou o caminhão do Zezinho Gaiola, foi descendo, meu Marco, a Santa Luzia, desceu ali, ele foi subindo ali, desceu a igreja, ele virou lá na igreja, que eu era pastor, ele virou a 20 metros da minha casa, daqui ali, ó, estava a morte, talvez não só da minha filha, que eu vi no sonho, mas de outras crianças que ele podia. O caminhão virou. Sabe por que virou? Porque o Senhor Deus guardou a minha família e guardou as crianças da igreja. E ele foi, irmão, e pegou lá no bar do alemão, ele derrubou um rapazinho da bicicleta e o caminhão passou em cima da cabeça do menino. Quando eu vi o pai pegando o menino assim, com a cabeça amassada, eu vi, ninguém me contou, eu vi no meu sonho e eu vi nesse dia. O sonho de Deus, se Deus te der sonho, muitas vezes Deus está te mostrando livramentos.
Deus está te mostrando bênçãos. Deus está te mostrando coisas do céu para você. E a minha filha, o rapazinho faleceu. 14 anos, morreu. O caminhão arrancou da bicicleta, passou em cima da cabeça dele. A minha filha hoje é casada, é mãe de uma menina linda, está louvando ao Senhor, tem um talento excepcional. Por quê? E serve a Deus. É porque Deus tem compromisso comigo. Deus tem compromisso com você, pastor. Deus é fiel. Deus é fiel. A você que ouve a palavra de Deus, Deus é fiel. Não te acontecerá nada sem que o Senhor te avise. E com certeza Deus vai prover livramentos para você. Mas entenda, todo sonho tem um preço. E o principal preço do sonho é você merecer algo que vem de Deus para você. Deus te abençoe, te dê a vitória e a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem que parar, né? Não, não.